Perigo de parasitas. O setor do Hospital Regional de Joinville foi interditado por causa de uma infestação de pulgas. Sem interdição, comércio e consumo de moluscos voltam a ser liberados em todo o estado. Os estragos do mau tempo. Volta a chover em Lages, na Serra Catarinense. Os prejuízos na cidade já ultrapassam 50 milhões de reais. E ainda, estudo aponta que as obras no contorno viário da Grande Florianópolis não serão cumpridas dentro do prazo. E no futebol, a expectativa dos times catarinenses que precisam vencer na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. A situação mais complicada é a do Criciúma, que joga no Rio de Janeiro contra o Fluminense. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Um surto de pulgas interditou um dos setores administrativos do Hospital Regional de Joinville. Os parasitas teriam se alastrado no setor devido à presença de gatos que circulam no entorno do hospital. Eles são ariscos, inofensivos, mas têm causado transtornos. A presença de dezenas de gatos de rua nos arredores do Hospital Regional em Joinville trouxe um problema. A divisão de ensino e pesquisa do hospital teve que ser interditada. O motivo foi um surto de pulgas constatado pelos 5 funcionários que trabalham no local. Todos tiveram que ser remanejados para outro setor administrativo, já que a divisão foi interditada para a detetização. A gente tirou esses funcionários de lá para eles não ficarem expostos, né? Esse setor foi detetizado já 2 vezes e também a gente pediu a ajuda da vigilância sanitária. O veterinário veio aqui para coletar algumas amostras dessas pulgas para saber qual que é o procedimento correto que a gente precisa fazer para acabar com essas pulgas naquele setor. A divisão de ensino e pesquisa fica em um prédio independente no pátio do hospital e, por enquanto, o único setor que precisou ser interditado. Apesar do surto, a direção do hospital garante que o atendimento aos pacientes não foi prejudicado. As alas de internação, as salas cirúrgicas e o pronto-socorro não foram afetados pelo problema. A mata ao redor e os vãos subterrâneos do hospital são usados de abrigos pelos gatos. 40 animais. A Secretaria de Meio Ambiente de Joinville já foi comunicada do problema. O que a gente precisa é não deixar que isso se espalhe. Por isso que a gente está chamando todo mundo para ajudar a gente aqui, para a gente acabar com esse surto e também dar um jeito nos gatos que moram aqui em volta do hospital, que aqui são os vetores que carregam essas pulgas de um lado para o outro. A diretoria do hospital também faz um alerta a funcionários, visitantes e acompanhantes de pacientes para que não alimentem os animais. Uma forma de evitar que eles se multipliquem ainda mais pelos arredores. Um dos prédios mais antigos do Centro Histórico de Florianópolis começou a ser restaurado. Interditada desde 2007, a Casa de Câmara e Cadeia deve reabrir as portas em breve. Orçada em quase 6 milhões de reais, a restauração da antiga Câmara de Vereadores de Florianópolis tem recursos federais através do PAC das Cidades Históricas e contrapartida do município. Antigamente, o espaço era usado para abrigar presos e até 2005 foi sede do Legislativo Municipal. Fechada há pelo menos 7 anos, a área tem projeto para voltar a ser destaque no centro histórico da capital. Nós estamos fazendo agora o início das obras, né, da recuperação arquitetônica, tanto também da edificação, da parte estrutural, a parte hidráulica, elétrica, enfim, todos os complementares, né? Depois de recuperada a parte estrutural, a Casa de Câmara e Cadeia vai passar por um restauro completo e deve ficar pronta até março de 2016. Aqui vai funcionar um museu resgatando parte do patrimônio histórico de Florianópolis, além de um espaço oferecendo serviços aos visitantes. Também vai ter uma ampliação nos fundos do prédio, onde a gente vai melhorar a estrutura para que no museu também tenha um bistrô, né, gastronômico para, enfim, para atender melhor o visitante. A casa começou a ser construída em 1771 e é tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal. Além disso, o prédio é um dos 3 mais antigos de Florianópolis, ainda em pé. E a seguir, fim das interdições, comércio e consumo de moluscos são liberados em Santa Catarina. E ainda volta a chover em Lages, na Serra Catarinense. Os prejuízos na cidade já ultrapassam 50 milhões de reais.
Mais uma vez voltou a chover em Lages, na Serra Catarinense. Até hoje a Defesa Civil já entregou 50 mil telhas à população, mas muita gente ainda não recebeu. A meta é que até segunda-feira 160 mil telhas tenham sido distribuídas. Os prejuízos na cidade já ultrapassam 50 milhões de reais. Quase 100 mil pessoas foram afetadas. Para se ter uma ideia, a população estimada de Lages, segundo o IBGE, é de 154 mil pessoas. Na Secretaria do Meio Ambiente em Lages, a movimentação é intensa durante todo o dia. É daqui que os caminhões com as telhas saem diariamente para os bairros atingidos pela chuva de granizo. Hoje à tarde, a distribuição foi ampliada. Ao todo, 15 equipes trabalham na entrega do material. Tem a necessidade, pela extensão da cidade de Lages, de ter afetado 60% do município, nós ampliamos para mais 2 equipes operacionais e com isso nós vamos ter a logística mais arrojada, inclusive com mais 2 equipes se formando agora até o final da tarde. Os caminhões carregados de telhas vieram do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Criciúma, aqui no estado. Até agora, 50 mil foram entregues à população. E a meta é que até esta segunda-feira, 160 mil telhas sejam distribuídas às famílias atingidas. Com esse número, é possível atender cerca de 3.500 residências das 25 mil que foram atingidas. Para quem teve a casa destruída pela forte chuva de granizo na segunda-feira e estava à espera do material, a chegada traz alívio. Que a gente estava aguardando ela já, não só nós, como todo o povo daqui do bairro aqui, para nós agora é trabalhar e construir de novo, Já para quem ainda não recebeu e sabe que a entrega pode demorar, como é o caso de seu Alcebides, o jeito na hora da chuva é improvisar como pode, para não perder o que ainda resta dentro de casa. Enquanto isso aí a gente tem que ir fazendo como a gente pode, Para não ter mais prejuízo. Para não ter mais prejuízo. Entre esta quinta e sexta-feira, moradores de alguns bairros da cidade colocaram fogo em pneus em forma de protesto pela demora da entrega das telhas. Segundo o município, o material já começou a ser distribuído e é preciso ter paciência. De acordo com a Defesa Civil, os prejuízos na cidade já chegam a 50 milhões de reais. Na próxima semana, mais telhas devem chegar. E a expectativa é que em 10 dias a cidade esteja totalmente restabelecida. E a Band de Santa Catarina está com uma campanha no ar em apoio aos moradores de Lages atingidos pela forte chuva de granizo. Durante a nossa programação estaremos exibindo um pedido de ajuda para essa população que mais uma vez luta para reconstruir o que foi levado pela natureza. O telefone para doações aparece no vídeo que você vai ver agora. Sabemos que não vai ser fácil, mas somos fortes. Somos serranos e catarinenses. Aprendemos desde cedo que quanto maior a dificuldade, mais a gente se agiganta. Amamos cada palmo desta terra e temos a certeza de que tudo que vem de baixo ou de cima dela, nos deixa mais fortes. Somos serranos e catarinenses. Juntos, vamos reconstruir a cidade que amamos. E no meio-oeste, alguns moradores ainda contabilizam os prejuízos causados por um vendaval. Além de destelhamentos, a força do vento foi tanta que colocou abaixo o barracão de uma transportadora. Um monte de ferro retorcido. Foi isso que sobrou do barracão da empresa, que fica às margens da BR-282 em Erval do Oeste. O depósito, construído há cerca de 1 ano e meio, foi destruído em poucos minutos pelo forte vento registrado no final da tarde de ontem e que resultou em perda total. Agora nós estamos reunindo a mercadoria que foi perdida, avariada, para ver os danos ainda, Amanhã vai vir um guindaste para tirar os escombros para nós retirar o resto da mercadoria que está aí. Para aí começar a contabilizar os prejuízos do barracão inteiro, Mercadorias, algumas ainda, uma boa parte perdida, mas nenhum ferido foi o que valeu, Ainda em Erval do Oeste, cerca de 40 casas tiveram o telhado parcialmente arrancado. Árvores também caíram, como nesta rua em Joaçaba. Os transtornos se repetiram por pelo menos 4 cidades da região meio-oeste. Em Capinzal, foram aproximadamente 200 residências atingidas e em Videira, outras 15. Hoje, os bombeiros continuaram prestando auxílio e em alerta para possíveis novas ocorrências. Se configurar nova chuva, destelhamento, a gente aconselha
Caso de vendaval, pessoal, entre numa edificação qualquer, porque pode voar material de construção, pode voar material de prédios, então não fiquem na rua, em caso de ventos muito fortes, pode cair um material em cima, né, da pessoa. Não tentem proteger, ali em caso muito extremo, proteger algum bem físico, primeiro a vida, né, então vá para um local resguardado. Caso de chuva, cuidado nas encostas, né? Ficar atento a qualquer tipo de movimentação de vegetação nesse sentido. Apesar dos prejuízos, não houve o registro de vítimas ou desabrigados na região. E o fim de semana vai ter variação de nuvens com possibilidade de chuva em todas as regiões. Entre a tarde e a noite pode ocorrer temporais isolados com ventania e granizo. A temperatura fica alta, mínima de 15 graus na Serra e máxima de 35 no oeste do estado. No Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No sul, litoral norte e Vale do Itajaí, a máxima chega aos 32 e na Grande Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Lembrando que amanhã, meia-noite, começa o horário de verão. Adiante o seu relógio em 1 hora. Fim das interdições. A Cidasc divulgou ontem o relatório que aponta a liberação do comércio e do consumo de moluscos em todo o estado. A última área desinterditada foi Porto Belo, no litoral norte do estado. A comercialização de ostras e mariscos estava suspensa no município desde o começo do mês e já havia passado por outros períodos de bloqueio desde agosto. A liberação só foi possível graças ao resultado do exame que apontou que os moluscos estão livres da toxina diarreica, também conhecida como DSP. Agora, todos os 39 pontos analisados pela Cidasc estão de acordo com o que exige a legislação. O prejuízo para quem trabalha é natural, tá? Não tão alto também por a questão da liberação não ser algo fixo de meses, ou, né? São apenas dias, depois libera de novo, né? Depois dias de novo, então não é tão alto o prejuízo, mas acaba tendo um pouco pro maricultor, né? A toxina diarreica é produzida por algumas espécies de microalgas e quando acumulada por organismos filtradores, como as ostras, por exemplo, podem causar um quadro de intoxicação nos consumidores. A explicação para o fenômeno pode estar ligada às condições favoráveis para a proliferação dessas algas, como a forte incidência solar e a pouca agitação marinha. Mesmo com a liberação do consumo de moluscos bivalves, os exames ainda devem ser feitos periodicamente. Ainda não está descartada a hipótese de a toxina ser encontrada novamente em mariscos cultivados em Santa Catarina. E depois do intervalo tem futebol, a expectativa dos times catarinenses que precisam vencer na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E a situação mais complicada é a do Criciúma, que joga no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Futebol, um fim de semana importante para os times catarinenses que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. A situação mais complicada é a do Criciúma, que precisa vencer fora de casa para sair do G4. O Criciúma é o único catarinense na zona do rebaixamento. E para complicar a vida do Tigre, tem um desafio difícil fora de casa. O time enfrenta o Fluminense amanhã, às 6h30, no Rio de Janeiro. Com 30 pontos, o Tigre é hoje o 18º colocado. Se vencer, pode deixar o Z4. A gente fez desses jogos aí na parte boa e prestar bastante atenção nas partes que a gente falhou para que isso não venha acontecer, porque já estamos quase no final do campeonato. A gente precisa de vitórias fora de casa para tirar o Criciúma dessa zona de rebaixamento. No sábado, às 9 da noite, a Chapecoense joga com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Verdão está na 13ª posição, com 34 pontos, e precisa da vitória para se afastar ainda mais dos últimos colocados. A Chape vem de 2 vitórias seguidas, mas pega o Galo Mineiro embalado pela goleada contra o Corinthians na Copa do Brasil. Eles ganharam simplesmente do Corinthians de 4. Eles não ganharam do João ninguém, ganharam do Corinthians. Então o momento deles é muito bom. Então não tem cansaço, não vai ter cansaço físico nem mental. Ao contrário, eles vão estar a toda velocidade contra nós. E se puderem fazer o que fizeram contra o Corinthians, com certeza vão fazer. O que nós não podemos é dar chance para isso.
No Orlando Scarpelli, o Figueirense, 15º colocado com 32 pontos, enfrenta o Lanterna Coritiba, domingo, 4 da tarde. O Alvinegro vai ter a volta de 6 jogadores, entre eles o lateral Cereceda, ou seja, dessa vez o Figueira terá força total. 11 jogadores não conquistam nada, eu acho que pode até ganhar um jogo ou outro, mas a força de grupo, a união, a alegria e a força que um passar para o outro é que contagia e que faz as coisas melhorarem, né? Então é bom ter esses jogadores de volta e aí cabe ao Argel colocar em campo aquilo que ele pensa e a gente, os 35 jogadores que tem, tá pensando na mesma coisa, no mesmo objetivo e o mesmo foco. Então é bom e a gente fica contente. E pela Série B, um jogo fundamental para as pretensões do Joinville de chegar à elite do futebol brasileiro. Sábado à tarde na Arena, o desafio é com a forte equipe do Ceará. Cerca de 400 torcedores vieram assistir à preparação e dar apoio. Não é para menos, o Joinville enfrenta o Ceará, concorrente direto ao acesso e que está só um ponto atrás do tricolor. A missão é ganhar em casa para se distanciar do adversário. Um jogo que promete fortes emoções. A gente vai enfrentar uma equipe de qualidade, né? Uma equipe que na Copa do Brasil surpreendeu o Inter em Porto Alegre, então não é qualquer equipe, né? A gente pede que o torcedor esteja paciência, porque vai ser um jogo difícil, mas tenho certeza que aqui dentro de casa a nossa equipe é forte e vamos tentar buscar a vitória. O Ceará foi o time que mais fez gols nesse campeonato. O Vozão já balançou as redes 52 vezes. Ataque comandado pelo artilheiro da Série B, Magno Alves. Um desafio em tanto para a zaga do Joinville, que é a segunda menos vazada. E para este jogo, o setor defensivo tem 2 ausências. O volante Naldo, conhecido por apoiar a marcação da zaga, e o goleiro Ivan. Os 2 estão suspensos. Oliveira é quem vai defender a meta tricolor. Mesmo com os desfalques, o grupo está confiante em uma boa atuação. Todos se entregam, desde o goleiro até o atacante. E isso é um ponto forte, não é só a defesa, é o sistema defensivo que ajuda, né? E quem não vai desfalcar o time é o torcedor, que deve lotar o estádio. Os ingressos promocionais colocados à venda esgotaram. Promessa de uma arena transformada em caldeirão tricolor. E a seguir prejuízo, produtores do oeste do estado ainda estão sem receber pelo leite que entregaram para a indústria. E ainda estudo aponta que a conclusão das obras do contorno viário da Grande Florianópolis não será cumprida dentro do prazo. Baixo desempenho. Pesquisa divulgada hoje pela FEComércio aponta que as vendas para o Dia das Crianças caíram em Santa Catarina. Em um momento de baixo crescimento da economia, nem mesmo o comércio de Santa Catarina conseguiu sair ileso. Neste Dia das Crianças, o gasto médio dos catarinenses foi de R$ 137. O valor é inferior ao registrado no ano passado, que ficou em torno de R$ 149,33. Ao contrário do que aconteceu em outras regiões de Santa Catarina, aqui em Itajaí, as vendas ganharam um incremento em relação ao Dia das Crianças de 2013. Os itajaienses foram os mais generosos do estado e gastaram, em média, R$ 196 com os presentes. Esta gerente de uma loja de brinquedos em Itajaí comemora o desempenho. Ela garante que as vendas na última semana foram as melhores dos últimos anos e que o segredo do sucesso está em um bom estoque e no atendimento diferenciado. O bom atendimento sempre, atendimento personalizado, né? Pacote que a gente oferece, enfim. Acho que é isso que faz o diferencial, né? Às vezes. Quem também comemora a situação é a vendedora Daniele. Com o sucesso nas vendas, a comissão deve ser maior. É bom, porque final do mês tem sempre uma comissão boa, né? E compensa o cansaço, tudo, porque final do mês tem aquele dinheirinho a mais. E depois do fechamento de um laticínio, produtores do oeste do estado ainda estão sem receber pelo leite que entregaram para a indústria. Gerson é produtor no município de Xaxim. A única renda da família era do leite. Após o fechamento do laticínio Lajeado, ele teve que mudar de indústria e ficou com prejuízo de R$ 1.500, que não sabe quando vai receber. Financiamento que vence esse mês, eu vou ter que lá renegociar com eles para pagar o mês que vem ou parcelar em mais vezes.
O juro a gente vai ter que entupir, né? Porque eles com certeza não pagam juro para nós. Somente em uma cooperativa de Xaxim são mais de 150 produtores que estão esperando o pagamento de aproximadamente R$300 mil. De acordo com o presidente da entidade, todos os dias os agricultores estão cobrando o pagamento. Que a gente gostaria é que eles olhassem o lado do produtor, que saiu o leite do produtor. Então é lá o lado que nós temos que focar. Ele trabalhou, ele deu o produto dele, né? É 30 dias, 35 dias que temos para receber, que o produtor de manhã e à tarde as ordenhas que eles faziam, o leite iam lá. E eles descarregaram. E por que hoje eles não estão pagando isso? Eu gostaria que eles liberassem isso. Em Marema, a cooperativa tirou R$100 mil de capital de giro para pagar uma parte dos produtores. Hoje, a situação está complicada. Até que o laticínio não faça a quitação da dívida, a associação não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários. A gente era o capital de giro que a cooperativa tinha. Uma parte a gente tinha, uma parte a gente pegou do banco. Só que o banco, o juro é muito caro. Então eu espero que a justiça entenda e que veja o que eles podem fazer. Capital, o laticínio tem, eles têm produto. Eu espero que esse produto a justiça vê para liberar, para pagar as cooperativas e os produtores. Dos 7 presos na Operação Leite Adulterado, 4 continuam detidos, entre eles os proprietários e o químico da empresa. De acordo com o Ministério Público, eles são suspeitos de adicionar produtos químicos como formol e soda cáustica no leite. A Operação Leite Adulterado 1 e 2 foi desencadeada no mês de agosto, prendeu 22 pessoas e investigou 48 entre funcionários e proprietários dos laticínios Lajeado e Mondaí. Por telefone, o departamento jurídico da empresa informou que aguarda a liberação do Serviço de Inspeção Federal para vender os produtos e quitar a dívida com os agricultores e cooperativas. Um estudo realizado pela Federação das Indústrias de Santa Catarina mostra que o prazo para a conclusão das obras no contorno viário não será cumprido. O prazo estabelecido para 2017 está longe de ser alcançado. Outra obra no trecho norte da BR-101 também está sendo acompanhada. O trabalho começou em apenas 3 dos 50 quilômetros de extensão da nova pista que vai desviar o tráfego pesado da BR-101 na Grande Florianópolis. O contorno viário deveria estar pronto até março de 2017, mas além da lentidão no cronograma, o levantamento aponta outras pendências. As indenizações, o primeiro passo para as indenizações é o decreto de utilidade pública. Então, sem esse documento jurídico, a empresa concessionária ela fica amarrada para poder executar as obras, né? O anel rodoviário vai passar por Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça. A obra prevê 21 travessias para pedestres, 6 trevos, 8 pontes, 3 viadutos e 6 túneis. O deputado federal Espiridião Amin participou da reunião. Ele coordena o Fórum Parlamentar Catarinense, comissão formada para agilizar o processo com o apoio da Câmara Federal. Primeiro, cobrar do Ministério da Justiça, como, aliás, o próprio governador do estado já fez, a nosso pedido. Segundo, cobrar da FUNAI uma resposta objetiva. E se a resposta continuar sendo postergação, aí só nos resta a via judicial. 3 anos é o tempo necessário para a construção do anel viário, mas como as obras estão em fase inicial e ainda faltam licenças ambientais para 37 dos 50 quilômetros, a empresa que detém a concessão da rodovia assinou um termo de ajustamento de conduta com a ANTT para agilizar 136 obras na BR-101 entre Paulo Lopes e Curitiba, entre elas o contorno viário. Mas a empresa alega que estaria de mãos atadas porque não pode construir em propriedade particular e apenas 67 das 630 desapropriações teriam sido feitas. Para o presidente da Fiesc, o problema é generalizado e faz o Brasil perder oportunidades de negócios em função do elevado custo pago pela falta de infraestrutura. Nosso custo de logística é da ordem de 18%. Isto é, de cada R$100 faturados, R$18 são gastos em logística. Enquanto uma indústria americana, o seu custo é da ordem de R$8 ou R$9. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital.
Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Trânsito completamente congestionado para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Em Florianópolis faz 21 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.